Ok. Boa noite, meus amigos. Hoje a gente vai resolver a lista de exercícios número 2 de nosso curso de Cálculo 1, que trata sobre domínio, imagem e gráfico de algumas funções elementares, tá? Bem, o primeiro exercício, pede achar conjunto imagem e esboçar o gráfico das seguintes funções quadráticas, Essas funções que aparecem aqui. Bem, antes de resolver, cada uma dessas questões, vamos lembrar de maneira geral como é o comportamento de uma função quadrática. Uma função quadrática, é uma função do seguinte tipo, vai ser ax quadrado mais bx mais c, essa é a regra de correspondência, onde a, b e c são números reais fixados, com a condição de que a coeficiente que acompanha x quadrado é um número diferente de zero, justamente para que seja uma função quadrática, certo? E obviamente o domínio, o conjunto de valores permitidos, desse tipo de funções é conjunto dos números reais. Bem, se nós chamamos delta, como é costume, o discriminante, dessa expressão quadrática, ou seja, b quadrado menos 4 vezes ac, a gente já viu que a imagem desse tipo de funções vai ser um dos seguintes intervalos, dependendo do sinal do coeficiente. Mais especificamente, caso A seja positivo, a imagem vai ser o intervalo fechado do lado esquerdo, intervalo infinito, na verdade, fechado do lado esquerdo, esse valor aqui, t mais infinito, quando A é maior que zero, tá? Já quando A é negativo, o intervalo vai ser de menos infinito a t, esse valor aqui, menos delta dividido por 4a, fechado do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, caso A seja negativo, tá certo? Em qualquer situação, o gráfico de uma função quadrática, o gráfico de f é uma parábola. É uma parábola com vértice, com vértice v, vamos escrever v, como é usual para vértice, cujas coordenadas são menos b dividido por 2a, e esse valor que aparece aqui, seja como extremo esquerdo ou extremo direito, menos delta dividido por 4a, certo? Ok. E, em outras palavras, isso significa que o valor da função no ponto menos b dividido por 2a é exatamente igual a menos delta dividido por 4a, certo? Muito bem, então, no caso que A seja estritamente positivo, a forma da parábola vai ser uma que se abre assim, para cima. Portanto, aqui o vértice, no ponto menos b dividido por 2a, esse daqui vai ser o valor mínimo da função. É por isso que justamente a imagem é a partir desse valor até mais infinito. Na situação em que A é negativo, a parábola se abre para baixo, Então, nessa situação, f vai alcançar um valor máximo, Nesse ponto aqui, esse daqui seria o valor máximo, tá certo? Perfeito.
É importante também, né, vamos anotar aqui o seguinte, né, a maneira de resumo. Além disso, né, caso o discriminante seja maior que zero, né, pelo nosso estudo sobre equações quadráticas, nós sabemos que a equação quadrática ax² mais bx mais c igual a zero vai ter duas raízes reais diferentes. Geometricamente, isso significa que a nossa parábola vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes, dois números reais diferentes. Então, se discriminante é maior que zero, então o gráfico, né? Então, o gráfico, a parábola, o gráfico df corta o eixo x em dois pontos diferentes, né? Em dois pontos diferentes, certo? Esses pontos, né, como é sabido, podem ser calculados usando a fórmula geral, né? Somente para lembrar, esses pontos vão chamar x1 e x2, seria menos b mais, né, ou menos b, vou colocar em ordem aqui, então, menos b menos a raiz quadrada do discriminante, dividir por 2a, né, e x2 igual a menos b mais raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. Certo? Ok, isso aí seria independente, né? Se A é positivo ou negativo, se o discriminante maior que zero, então essa parábola vai cortar ao x nesses dois pontos diferentes, né? Já no caso que o discriminante é igual a zero, então a parábola, né, o gráfico de f vai cortar ao x em um único ponto. Vamos anotar aqui, corta o eixo x em um único ponto, né? Algebricamente significa que as raízes dessa equação quadrática vão ser iguais, né? Ou seja, x1 vai ser igual a x2, né? A partir da fórmula geral, esse discriminante vai ser zero, então essa raiz aqui é zero, aqui também. Então esse valor comum vai ser menos b dividido por 2a, certo? E finalmente, se o discriminante, deixa eu anotar aqui, se o discriminante for negativo, então o gráfico de f não corta o eixo x, tá bom? Então o gráfico de f simplesmente não corta o eixo x, certo? Essa ideia geométrica é traduzida algebricamente no sentido que, como você sabe, quando o discriminante negativo, as raízes são complexas, né? Complexas não reais, ou seja, não vamos ter raízes reais. Ok, muito bem. Então, dito isto, agora a gente já pode resolver o primeiro exercício, né? Quer dizer, a parte A da questão 1. Né? Vamos anotar, então, aqui. Deixa eu anotar aqui, então, o A, certo? Então, nessa questão aí, a regra de correspondência é menos x² mais 4x menos x² mais 4x menos 3.
não é isso? Ok. Bem, então nessa situação, né, neste caso aqui, A, né, vale menos 1, B é igual a 4 e C é igual a menos 3, né? Então, olha, como esse A é negativo, nós já sabemos que essa parábola vai se abrir para baixo, não é isso? Ok, rapidamente podemos calcular o discriminante, né? O discriminante vai ser b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, multiplicado por menos 3, certo? E esse valor aqui vai ser 16 menos 12, não é isso? Ou seja, igual a 4, né? Que é maior que zero. Então, pelo já falado anteriormente, né? O gráfico da função que vai se abrir para baixo tem que cortar o eixo x em dois pontos diferentes, que seriam as raízes da equação quadrática, não é isso? Ok, além disso, o vértice vai ser, pela fórmula, né? O vértice aqui é menos b dividido por 2a e menos delta dividido por 4a, certo? Então vai ser menos b, menos 4 dividido por 2 vezes a, certo? Né? E a ordenada vai ser menos o discriminante, que seria menos 4, dividido por 4 vezes a, que seria igual a menos 1. Então, fazendo as contas, aqui vai ser menos com menos, mais 2, e aqui vai ser 1. Certo? Ou seja, em outras palavras, f em 2 é igual a 1, né? Trata-se de um ponto máximo, certo? E outra coisa, as raízes dessa equação aqui, né? As raízes, vamos anotar aqui, né? As raízes da equação f de x igual a 0, né? Elas vão ser reais, porque o discriminante é 4, né? Vão ser as seguintes, né? x1 vai ser igual a menos b, que seria menos 4, ou menos aqui, raiz quadrada do discriminante, que é 4 dividido por 2 vezes a, que é igual a é menos 1, é isso? Ok. Isto aqui vai ser igual a quanto? Menos 4 menos 2 é menos 6 dividido por menos 2, isto aqui é igual a 3. E a outra raiz, x2, vai ser igual a menos 4 mais raiz quadrada de 4, né? Dividir por 2 vezes menos a, certo? Ok, nesse caso aqui vai ser menos 4 mais 2, menos 2 dividido por menos 2 igual a 1. Perfeito? Ok, então a gente já tem todos os ingredientes, né, para dar a ideia do gráfico de nossa parábola, né, nossa função, certo? Então, deixa aqui fazer um diagrama cartesiano, né, aí seria o eixo y, vamos colocar aqui o eixo x, certo? Ok? Então, aqui está o eixo x, o eixo y, né? Então, os pontos importantes são o vértice 2 e f em 2 vale 1, né? Então, vamos colocar aqui, né? 1 aqui. Aqui estaria o vértice, certo? Tá, então aqui 1 e a função toma o valor, aliás, em 2 toma o valor de 1, né? Esse ponto aqui, desculpa, é 2, certo? 2, e aqui a função toma o valor igual a 1, né? Que vai ser o vértice, né? Ok? Então essa parábola vai se abrir, certo? Daqui para baixo, né? Ponto máximo.
Outra coisa, né? Pelas nossas contas, 3 e 1 são as raízes. Isso significa que f avaliado em 1, né, vai ser igual a f avaliado em 3, e o valor vai ser igual a 0. A nossa parábola vai cortar o eixo x justamente nesses pontos aí, né? Aqui o valor de 1 e aqui 3, certo? Bom, deixa depois eu anoto isto. Tá, outra coisa aqui interessante, veja bem, se você avalia essa função no valor 0, né? Ou seja, quando x igual a 0, o valor vai ser aqui 0 ao quadrado, 0, né? 4 vezes 0, 0. Aqui vai ser menos 3, né? Vamos anotar aqui também que f avaliado em 0 é igual a menos 3. Isso significa que essa parábola vai cortar o eixo y justamente no valor ou no ponto 0 menos 3, certo? Então, vamos dar uma ideia de como seria o gráfico dessa função, né? Então, essa parábola vai passar por aqui, certo? Ela vai se abrir por aqui, né? E daqui vai ser algo simétrico, né? Vai se abrir por aqui, certo? E esse valor aqui, né? F em 0, vai ser justamente menos 3, correto? Esse daqui é o vértice, com, cujas coordenadas são 2 e 1, né? O valor máximo, certo? É alcançado para x igual a 2 e vale 1, certo? Como já falamos durante a aula, né? Quando você quer ver geometricamente qual é a imagem, né? Você tem que projetar o gráfico, né, sobre o eixo y. Então, se você projetar sobre o eixo y, né, os valores que vão tomar são todos esses daqui, né? Certo? Ok, de menos infinito até esse valor máximo, que seria igual a 1, correto? Muito bem, então, para finalizar, vamos escrever aqui. A imagem dessa função é o intervalo infinito, né? Que vem desde menos infinito até o valor máximo, que vai ser 1, né? E vai ser fechado porque justamente esse valor é alcançado quando x é igual a 2, perfeito? Muito bem, certo? Então, vamos aqui, a gente já fez esse exercício, eu vou fazer esse B aqui e vou deixar C e D para vocês, né? Já que é a mesma coisa, né? E com essa análise geral a gente pode resolver tranquilamente. Então vamos lá aqui, parte B. Parte B, certo? A função, nesse caso, deixa eu ver aqui, vai ser 2x2 menos x menos 1, né? Então, f de x vai ser igual a 2x2 menos x menos 1. Correto? Bem, a gente pode fazer, né, proceder do mesmo jeito, a forma geral, né? Mas se você quiser, também pode completar os quadrados. Vamos fazer dessa forma, né? Então, olha aqui, eu vou fatorar 2, né? Então, aqui vai ficar x quadrado, né? Menos x dividido por 2, certo? E para completar os quadrados, aqui eu vou somar, né? Vou somar a metade desse coeficiente, né, o meio, a metade, que seria 1/4 elevado ao quadrado, né? Então, seria 1/4 elevado ao quadrado, certo? Vamos colocar aqui, né? Muito bem. Tá? Aqui está esse menos 1, né? Menos 1. E para compensar, né? Como aqui eu somei, tenho que restar. Quanto? Eu somei esse quadrado multiplicado por 2. Então, 2 vezes
1 quarto ao quadrado, não é isso? Ok, então a gente ganha o quê? Bom, isto aqui vai ser 2 vezes, isto aqui vai ser x menos 1 quarto ao quadrado, não é isso? Certo? É um trinômio quadrado. E fazendo as contas aqui, vai ficar 16, metade, 1 oitavo, 1 mais 1 oitavo, 9 oitavos, né? Menos 9 oitavos. Muito bem, então esse daqui vai ser a cara da função. Então você vê claramente que quando x é igual a 1 quarto, o valor que vai tomar é menos ou 9 dividido por 8. Outra coisa interessante que você pode observar que toda essa expressão aqui é maior ou igual a zero. Então, se você multiplica por 2, continua sendo maior ou igual a zero. Portanto, tudo isso daqui tem que ser maior ou igual que menos 9 dividido por 8. Menos 9 dividido por 8, certo? Muito bem, em outras palavras, né, o vértice dessa parábola vai ser o ponto 1 quarto, né, menos 9 dividido por 8. Né? E este fato aqui, que a função para qualquer x sempre vai ser maior ou igual que menos 9 dividido por 8, significa que esse vai ser o valor mínimo, certo? Então, o vértice vai ser aqui, valor mínimo, né? Conjunto de imagem tem que ser, então, de menos 9 oitavos até mais infinito, e tem que ser uma parábola que vai se abrir para cima, né? Outra coisa, né? A gente pode analisar o discriminante, que vai ser o discriminante nessa situação aqui. Vai ser menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, né, que o b é menos 4 vezes a, que vale 2, e c, que é igual a menos 1, não é isso? Menos 1, ok. Isto aqui vai ser 1 mais 8, 9. Né, que é positivo. Então, a função vai cortar o eixo x em dois valores diferentes, né, que são as raízes da equação quadrática, certo? Então, as raízes, né, de f de x igual a zero, a equação quadrática associada, são, né, aquelas que a gente pode calcular usando a fórmula geral, né? Então vai ser menos b igual a quanto? B igual a menos 1. Então menos b seria 1 menos raiz quadrada do discriminante 9, desculpa, dividido por 2 vezes a. A vale 2. A vale 2, né? Então, isto aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 1 menos 3, menos 2 quartos, ou seja, menos 1 meio, né? E outro valor, x2, vai ser igual a 1 mais a raiz quadrada do discriminante, né? Tudo dividido por 2 vezes a, que é 4, né? Então aqui vai ficar 1 mais 3, 4, dividido por 4, isso aí é igual a 1, certo? Muito bem, então já temos tudo, né, o necessário para dar um esboço do gráfico, não é isso? Então, deixa aqui fazer o diagrama cartesiano, né? Certo? Esse aqui seria o eixo Y, vamos graficar o eixo X. Então, aqui está o eixo X, eixo Y, né? Muito bem, o vértice tem coordenadas 1 quarto
E nesse valor, a abscissa, a ordenada é menos 9 oitavos, né? 1/4. Então, vamos pensar que isso aqui é 1/4, meio, 3/4, 1, né? Certo? Aqui 1/4. Então, o valor alcançado aqui é, digamos, menos 9 oitavos aqui. Que seria o valor mínimo, né? Vamos anotar, menos 9 oitavos, certo? E aqui é 1/4, correto? Perfeito, 1/4. Tá? Deixa eu anotar melhor isso aqui, né? Esse é 1/4, correto? Tá? Essa informação aqui está dizendo que 1 e menos 1/2, né, são raízes da equação, ou seja, avaliado nesses pontos, a função é igual a 0. Em outras palavras, a parábola vai cortar ao eixo x justamente nesses pontos aqui. Né? Por exemplo, esse aqui seria o ponto 1, né, segundo nossa escala, a parábola de passar por aqui. E outro ponto vai ser menos 1/2, né? Então, seria mais ou menos, que seria menos 1/4, menos 1/2 por aqui, tá bom? Menos 1/2, né? Correto? Então, vamos fazer o seguinte, a partir daqui, né? A parábola vai passar por esse ponto e por esse ponto aqui, certo? E ela vai se abrir para cima. Ok? Perfeito. E outra coisa aqui, né? Ela vai cortar ao eixo y, em que valor? A gente, para calcular isso, simplesmente avalia f em 0, né? Então, voltando para a nossa fórmula, a equação, esse valor é, se você avalia x igual a 0, esse valor vai ser menos 1, né? F em 0 é menos 1. Tá? Então, aqui vai ser menos 1. Perfeito? Muito bem. E como você pode observar aqui, né, a imagem dessa função, né, lembre-se que a imagem é vista geometricamente ao projetar o gráfico da função, né? Este aqui seria y igual à nossa função. Você projeta sobre o eixo y, certo? E então o conjunto de valores que vai tomar é de menos 9 oitavos até mais infinito, né? Então, fechado aqui do lado esquerdo, menos 9 dividido por 8 até mais infinito. Certo? Muito bem. Eu fiz aqui completando os quadrados, né? Mas você poderia ter feito usando a análise que a gente fez ao iniciar essa análise, né? Muito bem, então está feito isso aqui. Como já disse, eu vou deixar C e D para vocês, tá? Ok, muito bem. Segunda questão, né? Determine o domínio imagem e esboçar o gráfico das seguintes funções. Então, vamos aqui com a parte A, raiz quadrada, 3x menos x quadrado. Então, vamos anotar por aqui. Vamos por aqui. Então, exercício 2. Exercício 2, parte A. Qual é a regra de correspondência? É a seguinte, né? Raiz quadrada, né? 3x menos x2. 3x menos x quadrado. Ok. Bem, como trata-se de uma raiz quadrada, então temos que lembrar que raízes quadradas, né, dentro do contexto dos números reais, somente estão permitidas para números maiores ou iguais que zero. Isso significa que a expressão 3x menos x quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Então, o conjunto de valores que satisfazem essa inequação aqui serão
ou formarão parte do domínio. Então a gente tem que resolver essa equação, inequação, né, que a gente já viu na lista 1. Né? Então, como recomendado, né, é melhor deixar aqui o coeficiente que acompanha x2 de maneira positiva. Né? Então, eu vou multiplicar por menos, tá bom? Então, aqui vai ficar x2 menos 3x. Mas como eu multipliquei por menos, o sinal aqui tem que mudar. O que era maior ou igual transforma-se em menor ou igual, correto? Mas você pode observar, você pode observar que essa expressão aqui pode ser fatorada como o produto de x com x menos 3, né? Como? Colocando x em evidência, já que está x aqui, né? X em evidência, né? Não é necessário utilizar a fórmula que permite calcular as raízes dessa equação. Já fatorando, você já percebe que os pontos críticos, né, serão 0 e 3, né? Aqueles pontos que anulam essa expressão aqui. Então, vamos expressar ou vamos colocar em ordem, né, os pontos críticos, né? Seriam o 0 e o 3. Né? Então, aqui aparece o 0 e aqui aparece o 3. Né? Então, a gente pode aplicar aquela técnica, né? Como são valores diferentes, né? 0 e 3, então os sinais nos intervalos vão ser alternados. Aqui mais, aqui menos e aqui mais, certo? Bom, e nossa inequação, né, que vai interessar a gente vai ser isso aqui. Por quê? Porque ela é equivalente à original, que era maior ou igual a 0, só que depois eu multiplicar por menos 1, isso equivale a esse aqui. Tá? Mas aqui, então, estamos interessados quando os valores que fazem com que essa expressão seja menor ou igual a 0. Portanto, seria o intervalo do meio, né? E como, veja bem aqui, é menor ou igual, esses valores também são permitidos, tá? Muito bem. Então, os valores permitidos, né, serão aqueles que moram no intervalo 0 a 3. E isso justamente vai fornecer o domínio de nossa função, perfeito? Ok, então nós primeira coisa aqui, domínio da nossa função vai ser igual ao intervalo 0 até 3, certo? Muito bem. Então, foi pedido o domínio, a gente já achou. Vamos achar a imagem e depois dar uma ideia do gráfico de nossa função, perfeito? E agora, como a gente faz isso, né? Olha, veja bem aqui. Uma forma aqui, né, para ter uma ideia, seria tabelar, certo? Dar alguns valores permitidos entre 0 e 3, certo? E, bom, simplesmente juntar esses pontos, né? Mas podemos observar o seguinte: aquele negócio que está dentro da raiz, essa expressão que fica dentro da raiz, vou chamar de y, né? Olha, né? Vou chamar de y essa expressão aqui, ó. Apenas aquela que está dentro da raiz, ou seja, 3x menos x2, certo? Por favor, tá? Então você sabe, né, que isto aqui corresponde a uma parábola. O gráfico dessa função aqui é uma parábola. Isto aqui é uma parábola, né? Qual seria o vértice? Bom, aqui a gente pode utilizar as técnicas do primeiro exercício, simplesmente completar os quadrados. Vamos fazer isso, né? Então, vamos colocar um menos em evidência. Aqui vai aparecer x2, né? Então, como aqui era mais, então aqui tem que ser menos 3x, né? Certo? Tá. E aqui, nesse momento, né, eu vou somar o quadrado da metade de 3, né? Ou seja,
3 meios ao quadrado, não é isso? Ok. E vou ter que compensar, como aqui eu estou restando, na verdade, né? Porque tem menos, mais. Então eu tenho que somar a mesma quantidade, né? Que seria 3 meios ao quadrado, tá bom? Muito bem. Talvez para não confundir esse daqui, vou chamar de Z, tá? De Z, né? Confundir porque a gente acostuma chamar C igual a f de x. Vou chamar esse aqui de Z, tá? Então, essa expressão Z, nessa parábola, né, vai tomar a seguinte forma: menos, dentro desse parênteses aqui, né, como a gente já completou os quadrados, vai ficar menos x menos 3 meios, né? Tudo ao quadrado, né? Ok, mais, né? Aqui simplesmente a gente calcula isso, né? Quadrado de 3, 9, quadrado de 2, 4. Tá bom? Então, isto aqui seria uma parábola, né, que se abre para baixo, porque aqui está menos, e o vértice é alcançado no ponto 3 meios, 9 quartos. Seria o valor máximo. Tá bom? Muito bem. Então, veja bem, este aqui seria o valor máximo, né? O valor máximo. Tudo isso daqui, no máximo, vai ser 9 quartos. Porque essa expressão aqui é positiva, mas com este aqui é negativo. Então, a 9 quartos você está restando, na verdade. Então, certo? Este aqui é menor ou igual a zero, mais 9 quartos, menor ou igual a 9 quartos, né? Certo? O valor máximo. Pronto, é alcançado nesse ponto 3 meios. Tá? Alcançado no ponto 3 meios. E agora, você observa que 3 meios está dentro do domínio de nossa função. Tá certo? Então, vamos anotar aqui. Note que 3 meios pertence ao domínio de nossa função. Correto? Portanto, a gente pode calcular, né, o valor correspondente a 3 meios, né? F em 3 meios, né? Bem, se você calcula aqui dentro dessa parábola, obviamente vai ser 9 quartos, né? Mas a função original é a raiz quadrada disso. Então vai ser a raiz quadrada desse negócio, né? Agora, é importante observar que essa função aqui, como é uma raiz quadrada, ela já é maior ou igual a zero, né? Para qualquer x dentro do seu domínio, ele é maior ou igual a zero. Então, a imagem está contida, né, dentro do intervalo de 0 até mais infinito. Porque a gente está querendo ver até onde vai esse intervalo, se infinito, finito, ou qual valor. Tá? F em 3 meios vai ser raiz quadrada de 9 quartos, né? Que seria 3 meios, correto? Muito bem. Agora a gente já tem já temos as condições para graficar, ou pelo menos dar uma ideia do gráfico dessa função, né? Ok, então deixa eu chamar isto daqui do eixo x, o eixo y. Primeira coisa é que o intervalo 0,3 é o domínio de nossa função, tá? Então a gente somente vai ver gráfico, né? Aqui, né? Entre 0 e 3, né? 1, digamos, 2, 3 aqui, certo? Apenas nessa parte aqui, tá ok? Muito bem. Outra coisa que f em 0 e f em 3 valem 0, né? Porque eram os pontos críticos dessa expressão que fica dentro da raiz. E aí justamente a função se anula, tá? Então vamos anotar aqui. F em 0 é igual a 0. F em 3 também é igual a 0, não é isso? Tá? Ok. E a nossa função, né,
como é uma raiz, vai tomar apenas valores negativos, não é isso? Ok, outra coisa, né? Vimos que f em 3 meios é esse valor aqui. Né? Então, aqui vai estar 3 meios, digamos. Tá? Opa. Deixa eu anotar isto melhor. 3 meios. Esse ponto aqui é importante. E o valor aqui, pelo seguinte, né? Deixa eu anotar aqui. É mais ou menos aqui, digamos, né? Esse valor que toma a função é 3 meios. Olha, é importante pelo seguinte. Esse z aqui, no máximo, toma o valor de 9 quartos. E qual é a relação de y, ou da função, com esse c aqui? Esse y é a raiz quadrada de z. Esse y é a raiz quadrada de z, não é isso? E o valor máximo que alcança esse z é 9 quartos. Então, o valor máximo que alcança y é a raiz quadrada de 9 quartos, que é justamente 3 meios, tá bom? Então, mais ou menos, o gráfico de nossa função, né, deve ser isto aqui. Muito bem. Como é maior ou igual a zero, deve ser essa parte. Tá ok? E a partir daqui, você já pode observar que, né, a imagem da função vai ser o intervalo finito fechado em zero, né, até o valor 3 meios, tá bom? 3 meios, né? Simplesmente você pode projetar, né, o gráfico sobre o eixo y e vai ver que todos esses valores entre 0 e 3 meios são tomados, certo? Bem, se ainda tem dúvidas, né, você tem que simplesmente ver que y igual a f de x não é outra coisa que raiz quadrada desse z, tá? Quem é esse z aqui? Nós chamamos de z justamente a essa expressão aqui, ó. Essa expressão que está dentro da raiz, certo? Que é uma parábola, né? E como vimos, essa parábola aí alcança um valor máximo, né? Justamente no ponto 3 meios. Esse valor máximo é 9 quartos para z. Então, aqui, ó, como z é menor ou igual que 9 quartos, né? Que é alcançar no ponto x igual a 3 meios. Então, y vai ser menor ou igual que a raiz de 9 quartos, ou seja, 3 meios, tá bom? Por isso que a imagem é esse conjunto entre z, esse intervalo fechado, né, tanto à esquerda como à direita, de 0 até 3 meios, tá? E isto aqui representa o gráfico da função raiz quadrada de 3x menos x2. Muito bem. Então, perfeito. Bem, vamos ver agora o segundo exercício, o exercício B, né? G de x igual a raiz quadrada de x quadrado menos x menos 12, né? Então, vamos anotar por aqui. Parte B. Agora, a regra de correspondência de nossa função é igual a raiz quadrada de x quadrado menos x menos 12, não é isso? Certo. Ok. Bem, então mais uma vez, como trata-se uma raiz quadrada, né, o que está dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, x quadrado menos x menos 12 tem que ser maior ou igual a zero. Então, temos que resolver essa inequação, né? Bom, a gente tem que achar os pontos críticos, né, para discriminar os sinais, né, em quais intervalos essa expressão é positiva, negativa, etc. Né? E a outra forma é fatorar, né? Para achar os pontos críticos, aliás, você pode usar a fórmula geral ou fatorar aqui, né? Procurar dois números que multiplicados sejam iguais a menos 12 e somados menos 1.
Então, você vê que esses números são menos 4 e 3. Né? Menos 4 e 3, certo? Ok, então, igualando a zero cada um desses fatores, você percebe, né, que os pontos críticos serão menos 3 e 4, ok? Então, vamos anotar aqui. Aqui está menos 3 e aqui está o valor 4, não é isso? São pontos críticos distintos, né? Então, aqui tem que ser mais, menos, né? Mais, certo? Sinais se alternam, né? Nossas regiões de interesse são nas quais toda a expressão é maior ou igual a zero, tá? Então tem que ser isto, né? Inclusive o 4, porque o 4 anula, né? E está permitido aqui maior ou igual a zero. Então tem que ser de 4 até mais infinito e de menos infinito até menos 3, tá? Então vamos escrever o domínio de nossa função, né? Deixa eu então anotar por aqui o domínio de nossa função, né? Ou melhor, vamos anotar por aqui. Domínio de nossa função g vai ser igual à união dos intervalos infinitos, aberto em menos infinito até menos 3, fechado, união com o intervalo começando em 4 até mais infinito, certo? Então, esses são os valores permitidos de x para que g avaliado em isso aí seja o número real, correto? E obviamente esse número real vai ser maior ou igual a zero, porque trata-se de uma raiz, né? Então, para achar a imagem, né, vamos chamar de y a isto aqui, né? Então, vamos chamar y essa raiz quadrada, né? Então, seja y essa raiz quadrada aí, né? A raiz quadrada de x quadrado menos x menos 12, correto? Tá. Então, y é necessariamente maior igual a zero, né? Olha, a gente pode, por exemplo, tentar tabelar, né, para ter uma ideia de qual seria o gráfico, né? Mas antes disso, deixa aqui desenhar, né, o plano cartesiano, né, e ubicar esses pontos críticos. Aliás, o domínio, né? O domínio vai ser isso aqui, menos infinito até menos 3. Então, vamos colocar aqui os pontos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, né? Aqui seria menos 3, né? Esse aqui é um ponto que anula o denominador, né? Ou, desculpa, a expressão que está dentro da raiz. E outro valor é 4, isso? Aqui está 0, 1, 2, 3, 4. Aqui. 4. Aqui também vale 0, né? Então, vamos anotar aqui, né? G em menos 3 é igual a G em 4, né? Certo? Igual a 0, tá bom? Pronto. E você vê, por exemplo, se tomar um ponto maior que 4, digamos, 5, por exemplo, né? G em 5 vai ser quanto? 5. Bom, a gente pode substituir aqui ou nessa fatoração, né? 5 menos 4 é 1, 5 mais 3 é 8. Então vai ser raiz quadrada de 8, né? Raiz quadrada de 8, certo? Raiz quadrada de 8, né? Então o valor que vai tomar, né, vai ser raiz quadrada de 8, né? Então ela já está subindo, né? Que se está crescendo, né? Está crescendo. Por exemplo, qual seria o valor agora do lado esquerdo de menos 3?
em menos 4, por exemplo, né? Uma unidade igual. G em menos 4, quanto é? Aqui seria menos 4 seria menos 8. Né? Menos 4 mais 1, menos 1. Então, menos 8 multiplicar por menos 1 é 8. Né? Então, raiz quadrada de 8. Certo? Esse mesmo valor aqui, né? Raiz quadrada de 8, certo? Então, seria esse mesmo valor aqui para você ter uma ideia, né? Simplesmente, né? Então, aqui em 5, menos 4, aqui é raiz quadrada de 8, né? Já temos, então, alguns pontos, né? Que vão nos dar uma ideia de qual seria o comportamento dessa função, né? Como uma raiz quadrada, ela vai crescer desse lado. Mas desse lado aqui, ela vem decrescendo, né? Certo? Ela vem decrescendo, né? Tá? Bom, o fato é que essa porção que aparece à direita de 4 tem que ser simétrica com essa porção que aparece à esquerda, menos 3. E a simetria vai ser com relação a que ponto? Para calcular esse ponto seria ponto meio entre menos 3 e 4, né? Então aqui, ó, é menos 3, como a gente calcula isso? Fazendo a semissoma, né? Menos 3 mais 4 dividido por 2, que seria 1/2. É mais ou menos por aqui, tá? Então eu vou pintar de outra cor, né? Simplesmente para informar vocês, né? De que isso aí seria o eixo. Esse aqui, eu vou colocar assim de forma pontilhada, tá? Esse daqui seria essa reta, né? X igual a 1/2 seria o eixo de simetria, né? Então seria como uma espécie de espelho, né? Tudo que vê desse lado, né, é a mesma coisa que vê desse lado aqui, né? Certo? Existe uma simetria, né? Ou seja, se você traçar dois pontos simétricos, essa reta aqui vai ser a mediatriz, ok? Muito bem. E finalmente, né, se você projetar sobre o eixo y, você vê que o conjunto de valores que toma a função vai desde 0 até mais infinito, né? Então, para finalizar, vamos anotar aqui que o conjunto de valores, ou seja, a famosa imagem, é igual ao intervalo de 0 até mais infinito. Perfeito, ok. Bem, vamos resolver agora o exercício 3, né? Determine o domínio e imagem das seguintes funções racionais. Então, funções racionais não são outra coisa que quocientes de polinômios, certo? Então, vamos por aqui. Exercício 3, né? 3, parte A. Então, exercício 3, parte A. Então, deixa simplesmente copiar a regra de correspondência. Vai ser o quociente x menos 1 dividido por 2x mais 7, não é isso? Tá, então aqui é x menos 1 dividido por 2x mais 7, tá bom? Ok. Então, veja, como trata-se de uma divisão, né? A única coisa proibida aqui é que o denominador seja igual a 0. Portanto, 2x mais 7 tem que ser diferente de 0. Tá? E o único valor que faz o denominador igual a 0 é menos 7 dividido por 2. Então, x tem que ser diferente desse valor. Né? Menos 7/2 que anula o denominador. Beleza? Portanto,
o domínio de nossa função será qualquer número real, né, menos o valor menos 7,5. A gente escreve dessa forma, né? R menos o conjunto unitário formado por menos 7,5. Perfeito. Então já sei qual é o domínio. Então a pergunta agora é como a gente acha a imagem, né? Então, para achar a imagem, ou seja, o conjunto de valores que toma essa função, né? Forma prática, a gente vai fazer y igual a toda essa expressão e vamos tentar expressar x em termos de y, ou seja, em outras palavras, vamos isolar x, né? E a partir daí a gente vai ver que valores pode tomar y, certo? No caso anterior, como tratava-se uma raiz, era mais simples, né? Aqui então vamos fazer uma manipulação algébrica, né? Ok, então vamos multiplicar isto por y, né? Então eu vou ter 2x, vamos escrever por parte, 2x mais 7 multiplicado por y igual a x menos 1. Lembre-se que a estratégia nesse caso é isolar x, tá bom? Muito bem, a partir daqui, né, eu vou multiplicar, vou distribuir 2xy mais 7 vezes y igual a x menos 1, tá? Ok, e então toda que tem a ver com y, vou colocar do lado esquerdo, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho isto e esse negócio aqui. Então vamos colocar aqui, ó, 2xy menos x, né? E do lado direito, menos 7 vezes y menos 1, tá? Como aqui aparece x, né, como fator comum, a gente pode fatorar x e vai ficar 2y menos 1, né? E aqui podemos colocar um menos 7 vezes y mais 1. Ok? E então, a partir daqui, a gente pode isolar x, né? X seria igual a menos 7 vezes y mais 1, correto? Dividido, tudo isso dividido por 2y menos 1, não é isso? E aqui, você vê nesse momento, né, que 2y menos 1 tem que ser diferente de 0 para que faça sentido, né, esse denominador aqui. Quer dizer, está proibido dividir por 0, né? Então o denominador tem que ser diferente de 0. Isto aqui vai ser diferente de 0, sim, somente sim, y é diferente do valor 1/2, tá? Então y, a princípio, pode ser qualquer um, menos esse valor aqui. Tá? Pronto. Dessa forma, a gente calculou a imagem, conjunto imagem, então vai ser conjunto dos números reais menos o valor 1/2. Tá bom? Pronto, então já temos a imagem, já temos o domínio, certo? Como a gente calculou o domínio, simplesmente, né, vendo que pontos anulam o denominador e descartando eles. Já no caso da imagem, a gente tentou isolar x, expressar x em termos de y, e a partir daí a gente obteve uma expressão racional, e então o denominador não pode ser 0, portanto descartamos aquele valor de y que faz o denominador igual a 0. Nesse caso, 1/2. E a gente obteve o conjunto imagem, né? Segundo o pedido, né? Porque aqui, ó, determine o domínio e imagem. Não está sendo pedido, né,
o gráfico, né? Porém, a ideia do gráfico, né? Porém, eu vou, né, dar uma ideia, né, de como mais ou menos seria o comportamento de essa função. Acho que vou abrir outra folha aqui, né? Certo? Quando a gente estudar limites ou derivadas, né, a gente vai ter maiores ferramentas, né, para graficar esse tipo de funções, né? Mas por agora vamos dar apenas uma ideia de qual seria o gráfico de nossa função, certo? Então deixa eu apagar aqui. Tá, então digamos que esse daqui é o eixo X, isto daqui é o eixo, o eixo Y, o eixo X, né? Correto. Bem, no caso do domínio, certo? Os valores permitidos são quais? Que é número real menos os 7,5, né? Então a gente tem que descartar esse valor de 7,5, não é isso? Ok, então vamos traçar uma reta menos 7,5, digamos que vai ser o seguinte, deixa eu desenhar uma reta aqui, né, essa reta, tá? Muito bem, então essa reta aqui tem que ser descartada, né? Quer dizer, melhor, x não pode tomar esses valores aqui, né? Não pode ser este aqui, então vamos pontilhar aqui, pontilhar, certo? Esse valor está proibido para nosso x, certo? Então, que valor é esse daqui, né? O famoso menos 7 dividido por 2, né? Então, qualquer outro valor pertence ao domínio, né? Então, você vai ter gráfico do lado direito, do lado esquerdo é menos 7 dividido por 2, certo? Além disso, segundo nossas contas, o conjunto imagem vai ser todos os reais menos o valor 1/2, né? Então, vamos traçar por aqui a reta y igual 1/2, tá? Então, que seria uma reta mais ou menos essa daqui, tá? Então, a reta vai ser todos os valores reais menos esse valor aqui, né? Muito bem, então vamos pontilhar também, porque esse valor, né, y não vai tomar, certo? Tá, então, por favor, esse daqui é a reta x igual, vamos anotar aqui, né? Essa reta aqui é a reta vertical x igual menos 7/2, né? E esta reta aqui é a reta horizontal y igual 1/2. Perfeito? Muito bem. Ok. Bem, outra coisa aqui, né? Com relação, né? Como aqui a função é esse quociente x menos 1 dividido por 2x mais 7, né? A gente pode saber, certo? Em que intervalos essa função é positiva, em que intervalos é negativa a função, isso? Como? Simplesmente anular os denominadores, x menos 1 igual a 0, então seria x igual a 1, e o denominador 2x mais 7 igual a 0, ou seja, x igual a menos 7/2, certo? Então, deixa melhor escrever por aqui como uma observação, né? Olha, a nossa função, essa função aqui, né, que é igual a x menos 1 dividido por 2x mais 7, isso? Então a pergunta é, em que intervalos isso aqui é positivo, Que intervalos? Só para ter uma ideia, né?
Olha, como a gente resolve, já sabemos, né? Pontos críticos. Pontos críticos. Quem são? Aqueles que anulam o denominador e o numerador. Menos 7,5, né? E 1. Certo? A mesma técnica que a gente usou para resolver equações, né? Então, aqui, ó, a função vai ser os sinais mais, menos, mais, certo? Ok. Nesse valor 1, a função vai ser 0, né? Valor 1, a função 0. Esse valor é proibido, certo? Então, olha, a função vale 0 no ponto igual a 1, né? Digamos então, ponto igual a 1 está por aqui. A função digamos por aqui, né? Acho que seria, deixa eu anotar melhor por aqui, sei lá, 1. Tá? Então, essa função se anula no ponto 1, né? Então, f no ponto 1 é 0. Outra coisa, isto aqui está dizendo que à direita de 1, a função é positiva. Se x é maior que 1, né, a função é positiva. Né? Y igual a f de x é positiva, né? Se x maior ou igual a 1, vou colocar, né? Então a função é maior ou igual a 0, né? Certo? Maior ou igual a 0. Mas essa função jamais vai tomar esse valor aqui, porque esse valor não faz parte da imagem. Então, geometricamente, significa que essa função, né, vai se aproximar, né, porque ela tem que ser positiva, então tem que ficar por cima do eixo x, né? Então, devo fazer uma coisa desse tipo, né? E conforme x se aproxima, ou toma valores cada vez maiores, o gráfico da função vai se aproximar dessa reta aqui, certo? Que chama-se uma assíntota, né? Outra coisa, se x está entre menos 7,5, e aqui tem que ser menor estrito, né? Porque x jamais pode tomar esse valor entre menos 7,5 e 1. Então, a função tem que ser menor que 0. Isso aí que está dizendo menor que 0, tá bom? Menor que 0. Então, qual vai ser o comportamento da função, né? À esquerda de 1 e à direita de 7,5, a função é negativa, né? Então, aqui a função passa por aqui, né? E conforme x se aproxima de menos 7,5, a função se aproxima dessa reta, mas não vai tocar, né? Porque esse valor é proibido. Esse valor aqui a gente pode calcular, seria f avaliado em 0. Se você avalia em 0, dá menos 1, né? F em 0 é igual a menos 1. Então, f em 0 é igual a menos 1. E se x é menor que menos 7 meios, né? Isto aqui está dizendo que a função vai ser positiva. Então, y igual a f de x, né? Os valores serão maiores que 0. Olha, então à esquerda de menos 7,5, por aqui, eu não vou, por aqui não vamos ter valores, né? Certo? Todos têm que ser positivos. E essa reta horizontal, né, que é igual a y a 1 meio, ela não vai cortar nunca ao gráfico da função, tá bom? Então, qual seria a ideia, o esboço do gráfico? Tem que ser uma coisa simétrica com isto aqui, né? Então, mais ou menos, quando x se aproxima do menos infinito, os valores se aproximam de 1 meio, né? A gente vai ver isso aí com detalhes quando estudemos limites, né? E quando x se aproxima dessa reta aqui, dessa reta vertical, né? Quer dizer, quando x se aproxima de menos 7,5, y se aproxima dessa reta vertical, porém, no
vai alcançar esse valor, né? Certo? Seriam assíntota. E a gente vai ter uma assíntota vertical aqui, uma assíntota horizontal nesses valores. Então, projetando sobre o eixo X, você obtém o domínio, seria todos reais menos esse ponto, e a imagem, todos os reais menos o meio, né? Certo? Ok, como já sabemos, né? Vai ver, ó, está conforme as nossas contas. Então, domínio da função, né? É igual a o reais menos conjunto unitário menos 7,5, certo? E imagem vai ser igual ao reais menos o valor 1,5. Tá bom? Perfeito. Tá. Bom, o pessoal que não entendeu, né, isto aqui, não se preocupe, né? Quando a gente aprender coisas relacionadas com limites, derivadas, vai ser mais simples, a gente vai ter mais ferramentas que vão nos permitir entender esse tipo de comportamentos. Por agora, você pode usar um software, né, certo? Tipo GeoGebra, né? E tentar ver o gráfico dessa função, tá bom? Muito bem. Ok, então vamos lá. Feito isso daqui, agora a parte B. A parte B é a função g em x igual a f, ou seja, a função anterior, essa f anterior, né, avaliada no ponto 1 dividido por x, ou seja, em outras palavras, substituir x por 1 dividido por x, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Parte B, a função g em x vai ser f avaliado em 1 dividido por x, tá? Na verdade, aqui temos uma composição de funções, né? Isso aí vai ficar bem mais claro, né, quando a gente abordar esse assunto em breve, tá bom? Mas por enquanto, com as ferramentas que a gente tem, vamos resolver nosso exercício. A primeira coisa aqui que você tem que observar é que, como você está trabalhando com 1 dividido por x, x não pode ser 0, tá? Então, automaticamente, x tem que ser diferente de 0. Segundo passo, para calcular a regra de correspondência, a gente simplesmente vai substituir na expressão original para... Opa! Cadê? Qual era a função? Está aqui, ó, a função. Deixa eu ver aqui. Essa é a função, né? Onde aparece x, você vai substituir por 1 dividido por x, né? Então, no numerador vai ficar 1 dividido por x menos 1, tá? 1 dividido por x. Epa. Então, aqui vai ser 1 dividido por x menos 1, correto? Aqui, ó, no numerador. E no denominador, 2 multiplicado por x. No lugar de x, você vai colocar 1 dividido por x. Então, vai ser 2, 1 dividido por x, tudo mais 7. Não é isso? Ok. E agora, né? Ó, onde era x, você coloca 1 dividido por x. 1 dividido por x menos 1. Tudo dividido por 2. No lugar de x, 1 dividido por x, mais 7. Pronto. E agora vamos simplificar, né? Tá? Vamos simplificar aqui. Denominador comum seria x, que vai ficar 1 menos x, né? Denominador comum x, e aqui vai ficar 2 mais esse x multiplica 7, né? 7 vezes x, correto? Aqui a gente tem x, como x já é diferente de 0, pode ser cancelado, e então a gente vai ter 1 menos x dividido por 2 mais 7x, não é isso? E então você sabe que
para que valor 2 mais 7x igual a 0? Para x igual a menos 7,5. Esse valor que anula o denominador tem que ser cortado, né? Então, em outras palavras, 2 mais 7x tem que ser diferente de 0, né? Isso aí acontece, né? Isso vale 0 quando x é menos 7,5. Portanto, x tem que ser diferente, tá bom? E inicialmente a gente viu que x tem que ser diferente de 0, tá? Pronto. Portanto, o domínio dessa função g tem que ser conjunto dos números reais menos esses dois valores descartados, 0 e menos 7 dividido por 2, beleza? Pronto, tá? Olha, é importante isso aqui, descartar inicialmente que x é diferente de 0, né? Porque alguns alunos, né, já vão diretamente na simplificação, aqui cancelam x, e na nova expressão, certo? Aparentemente x poderia ser 0, né? Certo? Mas tenha cuidado que nesse passo aqui, para você cortar, x tem que ser diferente de 0. Por isso que inicialmente a gente já escreve, né, que x tem que ser diferente de 0 por causa dessa substituição aqui. Tá certo? Muito bem. E a imagem? Bem, para calcular a imagem, né, vamos, como usual, né, como no exercício anterior, chamar de y a regra de correspondência. U menos x, tudo dividido por 7 mais, aliás, 2 mais 7x, certo? 2 mais 7x, né? Qual é a estratégia? Expressar x em termos de y, né? Então, vamos lá. Multiplicando, né, isto por isto, diretamente, vamos ter 2y mais 7xy igual 1 menos x. Tá? Esse menos x vou passar do lado esquerdo. Então, como aqui, vou deixar 7xy aí, somando x, né? E do lado direito, 1 menos 2y. Né? Por que estou fazendo isso? Porque aqui eu vou querer fatorar x. Lembre-se que você quer colocar x em termos de y, né? É por isso, tá? Pronto. Aqui, 1 menos 2y. Certo? E esse cara aqui pode passar ao denominador, né? E aí, então, você obtém a expressão x igual 1 menos 2y, seria o numerador, dividido por 7y mais 1, não é isso? Tá? E nesse momento aqui você vê que y não pode ser menos 1/7, tá? Por quê? Porque esse valor aqui anula o denominador, não é isso? É o único valor que anula o denominador, tá certo? Então, você estaria tentado a dizer que a imagem seria qualquer valor real, né, menos esse valor aqui, menos 1/7, tá certo? Mas tenha cuidado. Olha, no domínio de G, x não pode ser 0, tá? Então, por outro lado, né, como x é diferente de 0, vamos colocar aqui, além disso, como x não pode ser 0, né, porque isso aí foi descartado, certo? Então, que valor de y a gente tem que descartar? Aquele valor de y que faz x igual a 0. Veja bem aqui, ó, o numerador, né, para que valor de y o numerador é 0? Quando y é 1/2. Quando y é 1/2, x seria 0. Né? Se você substituir
y igual a 1/2, tudo isso daqui seria zero. Mas x não pode ser zero. Então, você vai descartar o valor y igual a 1/2. Então, y tem que ser diferente de 1/2. Pronto. Estão os dois valores, né, que serão descartados na imagem, né? Então, moral da história, a imagem de nossa função g é igual ao conjunto dos números reais menos o conjunto formado por esses dois valores aí, ó, menos 1/7, né, que justamente anula o denominador, portanto é proibido, e esse valor aqui, porque o meio, porque se você substituir aqui, x seria zero, mas x não é zero, tá? Porque zero não pertence ao domínio. Muito bem, pronto. Esse aí é a imagem da função. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui qual seria o exercício 4, né? Muito bem. O exercício 4, né, pede achar o domínio, a imagem e esboçar o gráfico de cada uma das seguintes funções, né? Parte A, f de x igual valor absoluto de x menos 3 mais valor absoluto de x mais 1. Tá, então vamos abrir mais folhas por aqui. Pronto, então aqui, ó, 4. Certo? Bem, a função f de x tem a seguinte, regra, né? Uma soma de dois valores absolutos. Valor absoluto de x menos 3 mais valor absoluto de x mais 1, tá? Então, como a gente vai proceder? A gente vai proceder por intervalos. Uma espécie de pontos críticos seriam aqueles caras que anulam cada uma dessas expressões que estão dentro dos valores absolutos. Seria o 3 e o menos 1. Eu vou trabalhar nessas regiões aqui, né? Então, vou trabalhar nos intervalos, né, divididos por esses dois valores. Ou seja, esses três intervalos aqui, certo? Então, veja bem, e usar a definição de valor absoluto, né? Se x for maior ou igual a 3, se estou à direita de 3, certo? Então, veja bem, por exemplo, se você tomar x igual a 4, digamos, de forma prática, né? Vou pensar x igual a 4. Substitua aqui. 4 menos 3 seria 1. O valor absoluto de 1 é ele mesmo. Por quê? Porque é um número positivo. Como x é maior ou igual a 3, x menos 3 já seria maior ou igual a 0. Se você somar 1, também vai ser maior ou igual a 0. Então, o valor absoluto de um número maior ou igual a 0 é ele mesmo. Portanto, vai ser x menos 3 mais x mais 1, né? E aqui a gente pode simplesmente simplificar como sendo 2x menos 2, né? Essa aí vai ser a cara quando x está dentro desse intervalo aqui, né? Quando x é maior ou igual a 3, certo? O que acontece agora quando x está entre menos 1 e 3? Então, veja bem, eu vou ficar à esquerda de 3. Né? Então, x menos 3 tem que ser negativo, né? E quando o número é negativo, o valor absoluto dele é o oposto aditivo desse número, né? Então, no lugar de colocar o valor absoluto de x menos 3 vai ser menos x menos 3, né? Mas x está à direita de menos 1. Então, por exemplo, x igual a 1. 0, desculpa, 0. Aqui, ó, 0 mais 1 vai dar 1, ele mesmo.
né? Ele mesmo. Tá? Então, moral da história, f de x, então, vai tomar a seguinte forma, né? X menos 3 negativo, então seu valor absoluto é menos o número. Menos x menos 3. Como estou à direita do ponto crítico menos 1, né? Essa expressão aqui vai ser positiva. Aquela que está dentro do valor absoluto. Então vai sair como ele mesmo. X mais 1. Certo? X mais 1, né? Perfeito. Então, simplificando, f de x vai ser igual a... Aqui eu vou ter menos x mais x, cancela. Menos com menos 3, 3 mais 1, 4. Certo? Agora, finalmente, né? Quando x está à esquerda de menos 1, né? Se eu estou à esquerda de menos 1, tanto esse x menos 3 como x mais 1 vão ser negativos. Por exemplo, tome o valor menos 2. Menos 2 menos 3, negativo. Então, o valor absoluto de um negativo vai ser o oposto dele. Menos 2 mais 1, negativo. Valor absoluto negativo, oposto. Em outras palavras, valor absoluto de x menos 3 vai ser menos, parênteses, x menos 3. Mais, parênteses, menos x mais 1. Tá? Então, vamos anotar aqui. A função, nesse caso, né, vai ser igual a menos x menos 3, né? Menos x mais 1, certo? Ambas expressões são negativas, portanto, os valores absolutos são os opostos aditivos. E vamos simplificar. Simplificando, f de x vai ser igual ao quê? Aqui vou ter menos x, menos 2x. Menos com menos mais 3, 3 menos 1, mais 2, certo? Tá. Ok, em resumo, a gente pode escrever tudo isso da seguinte forma. Resumo, né? A gente vai escrever da seguinte forma, né? F de x vai ser igual, vamos anotar aqui, tudo que a gente obteve. Quando x era maior ou igual a 3, é 2x menos 2, né? 2x menos 2, 2x menos 2, caso, desculpa, aqui, menos 2. Então, aqui é menos 2 quando x é maior ou igual a 3, não é isso? Quando x está no intervalo entre menos 1 e 3, a função toma um valor constante, né? Que é igual a 4. Está aqui, 4. Né? E quando x é menor que menos 1, né? Menor ou igual, pode ser, que menos 1, certo? A função vai ser igual a menos 2x mais 2. Menos 2x mais 2, certo? Obviamente, o domínio da nossa função, né? Eu deveria ter escrito inicialmente, né, que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, né? Vamos anotar aqui, porque para qualquer número real, né, faz sentido essas expressões aqui, x menos 3, toma o valor absoluto, né? Aqui também, né? Então, conjunto dos números reais é o domínio da nossa função. Tá bom? Isso aí é importante. E a imagem? E o gráfico? Certo? Bem, como a gente já tem essa nova cara, né? É mais simples trabalhar com esse tipo de funções. 2x menos 2 é uma função afim, uma função linear, com coeficiente angular 2. Não é isso? Coeficiente angular 2, né? Positivo. Então vai ser uma reta dessa forma. Mas
essa reta vai ser válida a partir de 3, do valor 3, certo? Muito bem. Agora, nesse intervalo, a função vai tomar o valor igual a 4, vai ser, certo? Dentro desse intervalo aqui, vai ser, certo, uma reta, um segmento horizontal, né? 4, na altura 4. E à esquerda de menos 1, vai ser esse segmento aqui, né? Segmento dessa reta com coeficiente angular menos 2, certo? Observe que quando x é 3, né? Quando x é 3, o valor que vai tomar a função vai ser 4, né? Olha, observe, f em 3, substitua, né? Aqui, 2 vezes 3, 6 menos 2 é 4. E f em menos 1 também vai ser 4, né? Porque aqui vai ser menos 2 vezes menos 1, é 2 mais 2, 4, não é isso? Tá. Muito bem. Então, agora, né, podemos graficar a nossa função. Tá? Então, deixa aqui fazer o seguinte, né? Então, vamos colocar aqui o eixo y, como a gente somente vai ter gráfico por cima do eixo x, então, do eixo x, né? Então, vamos deixar essa parte aqui. Tá, então, x aqui, y aqui, não é isso? Então, acabamos de ver, né, que tanto em 3 como menos 1, a função vale 4, né? Toma o valor 4, né, filho? 3, é isso? Em 3 e em menos 1, né? Em menos 1. Então, aí a reta, quer dizer, o valor que toma vai ser 4, digamos, por aqui, né? Certo? Deixa eu graficar aqui. Além disso, né, no intervalo menos 1 até 3, né, certo? Vai ser esse segmento horizontal, né? Vou tomar esse valor constante igual a 4. Tá? Aqui vai ser 4, né? 4. Digamos essa altura aqui, né? 4. Certo? Deixa eu pintar de outra cor aqui. Essa reta. Não, essa reta que está acima, né? Desculpa. Perdão aqui. Então, aqui. Certo? Tá, pronto. Tá aqui, né? Tá. Pronto. E daqui, né? A partir de 3, veja bem, a partir de 3, o segmento corresponde, né, a essa reta aqui, coeficiente angular 2, né? Uma reta, como já vimos, dessa forma, né? Isso, coeficiente um ângulo de inclinação, o ângulo de inclinação vai ser agudo, né? Porque a tangente vai ser 2, certo? Muito bem. Tá? E então, vamos graficar por aqui, né? Então, deve corresponder a uma reta desse tipo. Tá? E outro vai ser com coeficiente angular obtuso, né? Tangente igual a menos 2, certo? Então, deve ser uma reta desse tipo aqui. Obviamente, ser uma reta simétrica, vai ter uma simetria com relação a isso aqui, né? Certo? Deixa mais ou menos graficar assim. Tá? Perfeito. Muito bem. Bom, importante é a ideia, né? Então, esse valor aqui é 4, né? Aqui também toma esse valor, né? E esse aí vai ser o gráfico dessa função, então, né? Então, este daqui é o gráfico de nossa função, tá? Ok, e se você projeta, né, sobre o eixo Y, né, para finalizar, você vai ver que o conjunto de valores que vai tomar essa função é a partir de 4 para cima, né?
Então, muito bem, para finalizar, então, vamos anotar aqui que o conjunto imagem de nossa função, né, é o intervalo infinito, começando em 4, fechado, até mais infinito, que obviamente sempre vai ser aberto. Perfeito. Ok. Muito bem. E para finalizar, né, vamos analisar a função de x igual valor absoluto da raiz quadrada de x menos 1. Tá. Então vamos resolver por aqui, né? Então o exercício B, que é a função cuja regra de correspondência é g de x igual, aqui temos um valor absoluto, raiz quadrada de x, né, menos 1. Perfeito? Muito bem. Olha, a primeira coisa que você tem que analisar aqui é que para que toda essa expressão seja um número real, faça sentido, necessariamente x tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, né, o domínio dessa função g vai ser igual a o conjunto, ou esse intervalo de zero até mais infinito, né? Somente estão permitidos valores maiores ou iguais a zero por causa da raiz. Qualquer outro valor, isso pode tomar, né? Valores negativos, não. Beleza? Muito bem. Bem, e agora, como a gente vai fazer para ter uma ideia do gráfico, né? E a partir daí calcular a imagem e tal, não é isso? Bem, o que a gente pode fazer é trabalhar, né, de uma forma semelhante ao caso anterior, ou simplesmente primeiro analisar essa função aqui, ó, raiz quadrada de x menos 1. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Inicialmente, né, vamos analisar essa função aqui, ó. Analisar a função que está dentro do valor absoluto, né? Y igual raiz quadrada de x menos 1, né? Tá? Porque isso daqui é simplesmente é o que? É uma função raiz quadrada menos 1, né? Ok, então, por exemplo, quando x toma o valor de zero, né? A função toma o valor de menos 1. Então, quando x é igual a zero, né? O valor seria menos 1, o valor mínimo, na verdade, e a partir daí começa a crescer, né? Com x igual a 1, aqui vai ser 0, por exemplo, né? Quando é 2, vai ser raiz quadrada de 2 menos 1, certo? Então, o gráfico dessa função é, por favor, certo? Aquela que está dentro do valor absoluto, por enquanto, né? Por enquanto, estamos analisando apenas essa função, seria, né, o seguinte. É a mesma raiz quadrada, só que ela foi transladada de maneira horizontal, não é isso? Ok? Então, quando x é zero, o valor que toma aqui é menos 1, né? Menos 1 aqui, certo? Menos 1, beleza? Quando x é 1, né, vale 0, e depois ela vai crescendo. Então, essa raiz quadrada menos 1, né, tem esse comportamento aqui, ó, é uma função desse tipo, tá? Então, deixa eu graficar um pouquinho melhor. Então, né, para ter uma ideia, vai ser o seguinte. Tá certo? Muito bem. Então, por favor, deixa eu colocar aqui x, y, né? Então, esse gráfico aqui corresponde à função raiz quadrada de x menos 1, certo? É a função, olha, se fosse apenas raiz quadrada de x, seria essa daqui, né, que nós sabemos.
Então ela foi movimentada verticalmente, né? Uma unidade para baixo, certo? Muito bem. Agora, a função g, o que faz é tomar o valor absoluto a essa função daqui. Então, veja bem, por definição de valor absoluto, né, quando você toma o valor absoluto a um número positivo, certo? O valor absoluto do número positivo é o mesmo número. Então, veja, essa função aqui, a partir de valor de quando x é maior ou igual a 1, toma valores positivos. Vamos anotar aqui. Se x é maior ou igual a 1, né? Então, raiz quadrada de x menos 1 é maior ou igual a zero. Consequentemente, g em x, ou seja, o valor absoluto dele, né, seria igual a ele mesmo, certo? Então, a partir de 1, o gráfico vai continuar igual. Mas, se x está entre 0 e 1, né, entre 0 e 1, então, veja bem, o próprio gráfico está dizendo aí, ó, raiz quadrada de x menos 1 vai ser um número negativo, né? Tá vendo aí? Então, nesse caso, raiz quadrada de x menos 1, quando você tomar o valor absoluto, aliás, valor absoluto disso, vai ser o oposto, ou seja, 1 menos raiz quadrada de x, perfeito? E geometricamente, como você vai traduzir isso, certo? Essa região que inicialmente aqui negativa, né, passa, depois de aplicar o valor absoluto, vai passar a ser positivo. Então você vai tomar os pontos simétricos com relação à reta x, certo? Ou seja, que era menos 1 vai ser transformado em 1. Esse ponto será transformado em este. Então você vai ter um gráfico desse tipo aqui. Beleza? Tá? Então, moral da história, né? O gráfico correspondente à nossa função g vai ser isto e essa parte aqui, né? Que permaneceu inalterada. Beleza? Perdão. Eu acho que eu vou fazer né, aqui eu dou as ideias, né, para deixar claro. Então vou fazer outro gráfico, né, já para a partir do comentado simplesmente finalizar, né? Ok? Então, por favor, tudo que era negativo passou a ser agora, dessa vez, positivo. Então aqui x, y, certo? Como eu já disse, essa parte aqui vai permanecer igual, né? Igual, a partir de 1 permanece igual, porque a raiz quadrada de x menos 1 é maior ou igual a zero. Então o valor absoluto é ele mesmo. Então aqui é igual. Vamos pintar com vermelho aqui, né? Então vai ser assim, ó. Igual, igualzinho, tá? Mas essa parte aqui, quando x está entre 0 e 1, essa parte aqui que era negativa, depois de aplicar o valor absoluto, né, vai tomar essa forma aqui, o simétrico disso, né? O que era menos 1 passa a ser 1, né? Uma coisa desse tipo aqui, né? Tá? Muito bem. E aqui é 1. Certo? Então, isto aqui seria o gráfico correspondente à nossa função g em x. O valor absoluto, né? Acho que eu vou escrever explicitamente. Valor absoluto da raiz quadrada de x menos 1. E depois de você projetar, né, sobre o eixo
y, né? Projeta os valores, por exemplo, nessa parte aqui, tomaria valores entre 0 e 1, mas a partir daqui, nessa função vai crescendo, certo? Então vai tomar qualquer valor, inclusive maior que 1. Tá? A moral da história, então, o conjunto imagem é nossa função, conjunto imagem da nossa função vai ser o intervalo de 0 até mais infinito, correto? Perfeito. Então, isso aí resolve o último exercício da lista, né? Deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Muito bem, então, meus caros, vamos parar aqui até o próximo vídeo. Um abraço.